Paz do Senhor, meus amados. Amém. Quero desejar uma boa noite a todos. Aqui é o irmão Leandro Max. Amém. O Senhor me deu uma palavra abençoada nessa noite aos nossos corações. Amém. Quero compartilhar com vocês uma palavra abençoada que Deus me deu nos dias de hoje ao meu e ao teu coração. Creia que Deus vai falar com você. Creia que Deus vai fazer um grande milagre sobre a sua vida nos dias de hoje. Porque a palavra de Deus vai falar os vossos corações. E ela já falou o meu coração. E ela vai falar o teu coração. Vamos confiar no Senhor nessa noite. Vamos confiar no Senhor Jesus Cristo. Meu amado, minha amada. Vamos confiar em Deus nessa noite e ter a certeza do milagre de Deus. Ter a certeza da providência de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz, operando Deus, quem vai impedir? Ninguém vai impedir os planos de Deus sobre a sua vida. Apenas confia em Deus. Apenas confia no Senhor Jesus Cristo. Você vai ver o milagre de Deus sobre a sua vida. O Senhor me deu uma palavra linda, maravilhosa ao meu coração nessa noite. E eu quero compartilhar com vocês. Amém, meus amados, minhas amadas. Abre a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 8, no primeiro versículo em diante, meu amado, minha amada. Deus vai falar aos vossos corações nessa noite. Confia em Deus, porque você vai ver o milagre de Deus. O Senhor nessa noite falou poderosamente ao meu coração. E a palavra que Ele me deu foi essa, do Evangelho de Jesus Cristo, no livro de João, capítulo 8. O tema vai relatar: a mulher adultera. Meus amados, o primeiro versículo vai nos relatar: porém Jesus foi para o monte das oliveiras. Jesus estava no monte. Monte é lugar de oração. Monte é lugar de clamar a Deus. Monte é lugar de aproximação a Deus. Meus amados, monte é um lugar particular para com Deus. Jesus era um homem de oração. Jesus era um homem que clamava, buscava. Jesus, em sua vida, ele tinha intimidade com a oração. Porque a história nos diz que ele estava no monte. Monte é lugar de intimidade com Deus. Jesus, como ele subia ao monte, ele falava com Deus. Ele conversava com Deus. E hoje, nessa noite, o Senhor fala ao nosso coração
que nós tem que ter um particular no monte com Deus. A Bíblia diz no segundo versículo: e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentado se os ensinava. A Bíblia diz que Jesus volta, vai ao templo, e ali ele senta e começa a ensinar aqueles que estão ali. Ele começa a pregar, ele começa a evangelizar ali naquele lugar, meus amados, minhas amadas. A Bíblia diz que parece os escribas, os fariseus, trouxeram uma mulher apanhada em adultério, meu amado, minha amada. Jesus, no dia desse dia, era de orar, era de ensinar, que ficou em uma situação bem delicada. Os fariseus e escribas apanharam uma mulher que estava adulterando, estava pecando. A Bíblia diz que colocaram essa mulher no meio, em frente a Jesus, e começaram a falar para Jesus: ó Jesus, ela estava adulterando, ela estava pecando, ela estava no pecado. E o mais interessante que os escribas, os fariseus falou bem assim: ó, a lei de Moisés a predejar por causa do alto que ela está praticando. Os escribas, os fariseus, eles conhecem a Bíblia. Eles conhecem o que é certo, o que é errado, mas eles não errado, minha amada. Eles estavam querendo pegar Jesus em alguma coisa ali e usar aquela mulher, humilhar aquela mulher. Eles podiam chamar Jesus em particular, só eles e mais duas testemunhas, e falar o que aconteceu. Não, trouxeram aquela mulher no meio daquele povo para humilhar aquela mulher, para encontrar alguma coisa em Jesus. Assim que é eu e você, os fariseus e escribas, eles procuram alguma coisa em minha vida e em sua vida para nos julgar, para nos condenar, para nos afrontar. Meus amados, minhas amadas, eu quero abrir um parênteses nessa noite para dizer a você que estão te acusando, que estão vergonhando você, porque a Bíblia diz aqui, isso diz a ele, tentando para que tivesse de que acusar. Mas Jesus, inclinando, escreveu com o dedo na terra. Meu amado, minha amada, Jesus aqui começou a escrever na terra. Meus amados, enquanto os homens te acusam o seu pecado, Jesus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Eu começo a olhar Jesus ali escrevendo a vida daquela mulher, uma história de arrependimento, uma história de misericórdia, uma história de graça, uma história de amor, uma história de intimidade com Jesus, uma história de alegria, de paz. Enquanto estão te acusando,
Jesus está fazendo uma nova história. Enquanto estão pegando o teu passado e te atacando, Jesus está escrevendo uma nova história. Meu amado, minha amada, a Bíblia diz que nós terá um novo nome. A Bíblia diz que nós terá um novo corpo. Glória a Deus. Deus seja louvado no dia de hoje. Enquanto estão te acusando, enquanto estão te provocando, estão te humilhando, Jesus está escrevendo uma nova história. Enquanto estão orando para o teu fracasso, ele enfraqueceu. Olha como ele está. Olha a situação que ele está vivendo. Olha o erro que ele está vivendo. Sabe que Jesus está falando? Eu estou escrevendo uma nova história. É noite que Deus vai história. Mas você fala assim: Leandro, estão me acusando, Leandro. Mas Jesus está falando: eu estou escrevendo uma nova história, uma história diferente. Eu estou reconstituindo, eu estou renovando, eu estou restaurando a sua vida. Meu amado, minha amada, é tempo de Deus escrever uma história de arrependimento. É tempo de Deus escrever uma história de esperança. É tempo de Deus escrever uma história de amor, de graça. É tempo de Deus escrever uma nova história na sua vida. Enquanto estão achando, procurando, investigando a sua vida no Facebook, no Zap, no Instagram, estão procurando alguma coisa contra você para te julgar, para te condenar. Jesus está escrevendo uma nova história nessa noite. É tempo de Jesus escrever uma nova história diferente, uma nova história, uma história que dá graça, uma história que dá esperança para o teu coração e para o meu coração. Os fariseus e escribas, eles servem para isso, para atacar, para bater, para espancar, para humilhar. Mas Jesus é diferente. Jesus escreve uma história. Aqui Jesus estava como um advogado. Aqui Jesus estava como juiz. Aqui Jesus estava como, meu amado, minha amada, como filho de Deus. Jesus olhou para aquela mulher. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz que ele começa a escrever. Ele começa a escrever. Meu amado, minha amada, eu começo a olhar pelos olhos espiritual. Jesus escrevendo para aquela mulher. Eu estou escrevendo uma nova história, mulher. Eu estou escrevendo uma nova história para a sua vida. A Bíblia diz que eles ali atacando para Jesus. Vamos apredejar, enquanto estão querendo te apredejar, meu amado, minha amada, mas Jesus está escrevendo uma história. Jesus está escrevendo, enquanto os homens dessa terra te apredejam com palavra, te apredejam com atitude, mas Jesus está escrevendo uma nova história. Jesus está escrevendo uma nova história, porque a Bíblia diz: aquele que não tem pecado, aquele que dizer que não tem pecado está mentindo. Meu amado, minha amada, Jesus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Jesus vai apagar esse passado e vai escrever uma história diferente na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, no seu ministério, na sua chamada. Jesus está escrevendo uma nova história. Jesus está escrevendo uma nova história com objetivo, com propósito. Oh, glória a Deus! Louvado seja Deus. E os fariseus aqui atacando. Os fariseus falando. Jesus, vamos predejar essa mulher. Mas Jesus escrevendo ali. Jesus estava em espírito ali escrevendo. Jesus ficou em silêncio. Como Jesus está ficando em silêncio? Porque ele está trabalhando, meu amado, minha amada. Mas é noite de Jesus escrever uma nova história sobre a sua vida. É noite de Jesus escrever
uma história diferente sobre você. Confia no Senhor Jesus Cristo, confia em Deus, porque Ele está escrevendo uma história diferente, uma história de fé, uma história, meu amado, minha amada. Mas enquanto isso, os fariseus, os escribas, estão esperando você falar alguma coisa para te atacar, para te predejar. Os fariseus e escribas pensaram que eles eram santos demais. Pensaram que eles eram perfeitos demais. Pensava que eles eram justos demais. Oh, meu amado, minha amada, já você. Mas Jesus está escrevendo uma nova história. Como Ele escreveu na vida do homem, depois que Adão e Eva pecou. Jesus escreveu uma nova história. Jesus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida, sobre a minha vida. Glória a Deus, Deus seja louvado nessa noite. A Bíblia diz aqui em nosso coração que Ele está ali escrevendo na terra. E como insistiram perguntando, endireitou-se e disse: aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Jesus fala para aqueles fariseus e escribas: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Sabe que é isso que Jesus quis dizer para eles? Vocês todos são pecadores, vocês todos são igual. Para Jesus não tem grande, para Jesus não tem pequeno, para Jesus todos nós somos igual. Para Jesus todos nós somos igual, meu amado, minha amada. Jesus fala para eles. Jesus fala para eles: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Todos têm pecado. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está nos falando? Deixa os fariseus e escribas procurar alguma coisa contra você. Mas Jesus está escrevendo uma história sobre a sua vida. Jesus está escrevendo uma história sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deixa eles achar que é santo demais. Deixa eles achar que é perfeito demais. Deixa eles julgar. Deixa eles condenar. Mas o importante é que Jesus está escrevendo uma história de arrependimento sobre a sua vida. O importante é Jesus escrever uma história. Oh, glória a Deus. Jesus está escrevendo uma história, como Ele escreveu a história dele. O homem que salvou a humanidade. Jesus está escrevendo a sua história diferente. E quantos estão te acusando? Mas confia em Deus. Confia em Jesus. Confia no Senhor Deus Todo-Poderoso. Confia em Deus nessa noite. Porque a Bíblia diz: mas o nosso coração, tomando, se inscreveu, se inclinou, se inscreveu na terra. Ele escreve de novo na terra, meu amado. Oh, meu amado. Com certeza ele estava escrevendo a história daquela mulher. Oh, glória a Deus. Quando ouviram isso, passaram pelo mais velho até o último. E ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Ficou ali só a mulher e Jesus no meio. Jesus está escrevendo a sua história. Jesus está escrevendo a sua história. Confia em Deus. A Bíblia diz
Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, e disse: mulher, aonde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Jesus pergunta para aquela mulher: cadê aqueles que te acusaram? Não há ninguém aí? E ela disse: ninguém. Jesus: não é eu também te condeno, vai-te, não peque mais. Jesus falou: não vou te condenar também eu. Eu não vou te condenar. Vai, não peque mais. Sabe o que Jesus está falando? Eu vou escrever uma história de arrependimento. É noite de Deus escrever uma nova história de arrependimento sobre a sua vida. Eles podem te acusar. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado nessa noite. Deus seja bendito. Se Ele não te acusou, se Ele não te julgou, quem sou eu para te julgar? Quem sou eu para te condenar? Quem é alguém para me condenar e te condenar e nos julgar? Glória a Deus, porque nessa noite Ele está escrevendo uma nova história de arrependimento. Uma nova história de arrependimento para a minha vida e para a sua vida nessa noite. A Bíblia nos diz no Salmo 91, versículo 7, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É assim que Deus faz com aqueles que nos acusam. É assim que Deus faz com aqueles que zombam da minha fé, zombam da sua fé. Deus faz assim, que Deus pode ter misericórdia dessas vidas, mas Deus está escrevendo essa história, a história de arrependimento sobre a sua vida, uma história diferente. Confia em Deus. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa. Glória a Deus. Dos ímpios, glória. Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Se Jesus não te condenou, quem sou eu para te condenar? Glória a Deus. Sabe o que é isso? Os fariseus e escribas podem se levantar contra nossas vidas, mas quem dá a última palavra é a história sobre a sua vida, meu amado, minha amada. Deixa eles achar que é santo demais, perfeito demais. Mas enquanto isso, Jesus está escrevendo a sua história. Suporta essa humilhação. Suporta essa acusação contra você, contra o seu ministério, a sua chamada. Pede Deus graça, porque Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja bendito. Oh, glória, 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 glória. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Senhor, a sombra do Onipotente descansará. Glória a Deus. Descansa no Senhor, porque assim você está sendo guardado por Deus. Você está sendo protegido por Deus. Confia em Deus. Confia nesse Deus todo-poderoso, meu amado, minha amada. Deixa te acusar, deixa te humilhar, deixa falar o que for falar. Glória a Deus. Mas Deus está escrevendo essa nova história sobre a sua vida. Uma história que vai mudar a sua história. Uma história que vai mudar a sua vida. Vai mudar você. Glória a Deus. Confia em Deus. A Bíblia diz que Deus é o oleiro e nós somos o vaso. E como Ele começa a fazer o vaso, Ele está escrevendo uma nova história. Ele está escrevendo um novo capítulo. Ele está escrevendo oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele está escrevendo as páginas da sua vida. Ele está escrevendo, meu amado, minha amada, oh, tantas coisas novas para você. Vai vir algo novo sobre a sua vida, mas é necessário Ele escrever essa história de arrependimento sobre a sua vida. Glória a Deus. O salmista Davi fala: Senhor,
é um coração puro. Renova-me um espírito reto, Senhor. Oh, glória. Sabe o que é isso? Davi está olhando para dentro de si, está falando, Senhor, o meu pecado é tão grande, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Em mim, Senhor. Cria em mim um coração novo. Os meus acusadores estão me acusando que eu adulterei. Os meus acusadores estão me acusando que eu mandei matar um homem. Davi está... diz que Davi fala, Senhor, não tira de mim o teu espírito. Oh, meu amado, minha amada. Oh, glória a Deus, mas Davi fala, Senhor, cria em mim, Senhor, esse coração novo. Renova-me esse espírito, Senhor. Não me lança fora da tua presença. Me dá um novo espírito. Me dá um novo coração. Davi está vendo que Deus estava escrevendo a história dele. Davi estava olhando para o seu pecado e falando, Senhor é grande, mas a minha história é maior. Deus tem uma história maior sobre a sua vida. Deus tem uma história maior sobre a sua vida. Enquanto você olhar para o teu pecado, Deus está falando, não, olha para a história que eu tenho para a sua vida. A Bíblia diz que Davi fala, Senhor, não tira de mim o teu espírito, não me lança fora da tua presença. Davi está falando, Senhor, agora eu começo a ver essa nova história. Agora eu começo a ver essa nova história sobre a minha vida. Oh glória, oh glória, oh glória, glória, glória. Para de olhar para o teu pecado. Para de olhar para os seus erros e começa a olhar para a nova história que Cristo está fazendo sobre a sua vida. Glória, 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 glória. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Começa a olhar para a nova história. Começa a olhar para aquilo novo que Deus está trazendo sobre a sua vida. Não olha mais para o passado. Não olha mais para o teu pecado, não. Mas olha para a história nova. Deus tem uma história nova sobre a sua vida. Deus tem uma história nova sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Glória a Deus, uma história diferente. A Bíblia diz aqui, meus amados, cria-me, ó Deus, um coração puro, renova-me um espírito reto, não me lança fora da tua presença, não retira de mim o teu Espírito Santo. Davi está falando, Senhor, eu necessito do teu Espírito, porque eu vou fazer uma nova história. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz mais ainda, meus amados, que Davi fala, torna da minha alegria, da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe o que Davi está querendo dizer? O meu pecado foi grande, mas a minha história será mais grande. A história que o Senhor tem para a minha vida será grande demais. Oh, glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Viver uma geração que olha para os seus pecados e permanece naquilo. Mas Deus está falando essa noite ao meu, teu coração. Eu estou escrevendo uma nova história sobre a sua vida. A Bíblia diz mais que Davi fala, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, pecadores a ti se converterão. Sabe que Davi está falando? O meu pecado se viu como exemplo para os outros, um coração quebrantado. Davi está falando, ó, eu pequei sim, mas os pecadores vão olhar para os meus pecados e vão ver que eu se arrependi dos meus pecados. Davi está falando, eu vou ensinar para os transgressores que eu errei, mas me arrependi. Glória a Deus. Davi fala, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente da tua justiça. Sabe que Davi está falando, Senhor, as minhas mãos estão manchadas de sangue, mas a minha história agora será mais grande do que essa história. Oh glória, oh glória, oh glória. Chama Jesus nessa noite, chama o Espírito Santo, chama Deus nessa noite para escrever a sua história. Não deixe
Porque Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua vida. Oh glória, oh glória, oh glória. Ninguém pode apagar essa história nova que Deus está fazendo. Davi está falando, Senhor, as minhas mãos estão cheias de sangue, Senhor, mas essa história nova, Senhor, vai vir sobre a minha vida, porque Davi fala, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entonará o teu louvor. Oh glória a Deus. Davi está falando, Senhor, essa nova história, Senhor, eu vou contar um louvor, eu vou te adorar, Senhor. Aí Davi fala mais, porque ti não comprazeis em sacrifício, senão os dará, tu não te deterá em holocausto. O sacrifício para Deus são o espírito quebrantado, um coração quebrantado, contrito, não desprezará, ó Deus. Davi está falando, Senhor, o verdadeiro sacrifício para Deus é um coração quebrantado. Só porque Davi fala isso, um parente nessa noite, Davi está falando, Senhor, para eu pecar, eu precisei matar aquele homem, eu precisei fazer aquele sacrifício para deitar com aquela mulher. Mas Davi estava entendendo, Davi estava entendendo que o verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado. Se Davi tivesse guardado o coração dele para não pecar contra Deus, ele não tinha pecado, meu amado. Ah, meu amado, minha amada, guarda o teu coração, porque o verdadeiro sacrifício é um coração quebrantado, é um espírito quebrantado. Davi está falando, Senhor, eu sei que o meu pecado é grande, mas a minha história é maior, a minha história é nova. Deus tem algo novo para a sua vida nessa noite. Amém, meus amados? Fica com essa palavra nessa noite, amém? No nome do Senhor Jesus.